Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário, psicológico ou literário psicanalítica, aqui no meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos do formidável ensaio 5 lições de psicanálise. Texto de 1910 que contou com a autoria do grande psicanalista austríaco, judeu de origem austríaca, Sigmund Freud. Sem mais então, passemos a palavra ao doutor Sigmund Freud, para que ele nos ensine um pouco das 5 lições de psicanálise. Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-me como conferencista ante um auditório de estudiosos do Novo Mundo. Essa preleção foi ministrada nos Estados Unidos. Considerando que devo essa honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise, será esse, por consequência, o assunto de que lhes falarei, tentando proporcionar-lhes o mais sinteticamente possível uma visão de conjunto da história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, pois não participei de suas origens. Era ainda estudante e ocupava-me com os meus últimos exames quando outro médico de Viena, o Dr. Josef Breuer, empregou pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem histérica. Ocupemo-nos, pois, primeiramente, da história clínica e terapêutica desse caso, a qual se acha minuciosamente descrita nos estudos sobre a histeria que mais tarde nós publicamos, o Dr. Breuer e eu. Mas, preliminarmente, uma observação. Vim a saber, aliás com satisfação, que a maioria de meus ouvintes não pertence à classe médica. Não cuidem, porém, que seja necessária uma especial cultura médica para acompanhar minha exposição. Caminharemos por algum tempo ao lado dos médicos, mas logo deles nos apartaremos para seguir com o Dr. Breuer uma rota absolutamente original. A paciente do Dr. Breuer, uma jovem de 21 anos, de altos dotes intelectuais, manifestou, no decurso de sua doença, que durou mais de 2 anos, uma série de perturbações físicas e psíquicas mais ou menos graves. Tinha uma paralisia espástica de ambas as extremidades do lado direito, com anestesia, sintoma que se estendia por vezes aos membros do lado oposto. Perturbações dos movimentos oculares e várias alterações da visão. Dificuldade em manter a cabeça erguida. Tosse nervosa intensa. Repugnância pelos alimentos e impossibilidade de beber durante várias semanas, apesar de uma sede martirizante. Redução da faculdade de expressão verbal, que chegou a impedi-la de falar ou entender a língua materna. E, finalmente, estados de absence, ausência, de confusão, de delírio e de alteração total da personalidade, aos quais voltaremos mais adiante a nossa atenção. Ao terem notícia de semelhante quadro mórbido, os senhores e senhoras tenderão, mesmo não sendo médicos, a supor que se trata de uma doença grave, provavelmente do cérebro, com poucas esperanças de cura, e que levará rapidamente o enfermo a um desenlace fatal. Os médicos podem, entretanto, assegurar-lhes que, numa série de casos com fenômenos da mesma gravidade, justifica-se outra opinião
muito mais favorável. Quando tal quadro mórbido é encontrado em indivíduo jovem do sexo feminino, cujos órgãos vitais internos, coração, rins, etc., nada revelam de anormal ao exame objetivo, mas que sofreu, no entanto, violentos abalos emocionais, e quando em certas minúcias os sintomas se afastam do comum, já os médicos não consideram o caso tão grave. Afirmam que não se trata de uma afecção cerebral orgânica, mas desse enigmático estado que desde o tempo da medicina grega é denominado histeria e que pode simular todo um conjunto de graves perturbações. Nesses casos, não consideram a vida ameaçada e até acham provável o restabelecimento completo. Nem sempre é fácil distinguir a histeria de uma grave doença orgânica. Não nos importa, porém, precisar aqui como se faz um diagnóstico diferencial desse gênero, bastando-nos a certeza de que o caso da paciente de Breuer era daqueles em que nenhum médico experimentado deixaria de fazer o diagnóstico de histeria. Podemos também acrescentar, consoante a história clínica, não só que a afecção lhe apareceu quando estava tratando do pai, que ela adorava e cuja grave doença havia de conduzi-lo à morte, como também que ela, por causa de seus próprios padecimentos, teve de abandonar a cabeceira do enfermo. Até aqui, nos tem sido vantajoso caminhar ao lado dos médicos, mas breve os deixaremos. Não devem os senhores esperar que o diagnóstico de histeria, em substituição ao de afecção cerebral orgânica grave, possa melhorar consideravelmente para o doente a perspectiva de um auxílio médico. Se a medicina é o mais das vezes impotente em face das lesões cerebrais orgânicas, diante da histeria, o médico não sabe do mesmo modo o que fazer, tendo de confiar à providencial natureza a maneira e a ocasião em que se há de cumprir seu esperançoso prognóstico. Com o rótulo de histeria, pouco se altera, portanto, a situação do doente, enquanto que para o médico tudo se modifica. Pode-se observar que este se comporta para com o histérico de modo completamente diverso que para com o que sofre de uma doença orgânica. Nega-se a conceder ao primeiro o mesmo interesse que dá ao segundo, pois não obstante as aparências, o mal daquele é muito menos grave. Mas acresce outra circunstância. O médico que, por seus estudos, adquiriu tantos conhecimentos vedados aos leigos, pode formar uma ideia da etiologia das doenças e de suas lesões, como, por exemplo, nos casos de apoplexia ou de tumor cerebral. Ideia que até certo ponto deve ser exata, pois lhe permite compreender os pormenores do quadro mórbido. Em face, porém, das particularidades dos fenômenos histéricos, todo o seu saber e todo o seu preparo em anatomia, fisiologia e patologia deixam-no desamparado. Não pode compreender a histeria, diante da qual se sente como um leigo, posição nada agradável a quem tem em autoestima o próprio saber. Os histéricos ficam, assim, privados de sua simpatia. Ele os considera como transgressores das leis de sua ciência, tal como os crentes consideram os hereges. Julga-os capazes de todo mal, acusa-os de exagero e de simulação, e pune-os com lhes retirar seu interesse. O doutor Breuer não mereceu certamente essa censura com relação à sua paciente. Embora não pretendesse no princípio curá-la, não lhe negou, entretanto, interesse e simpatia, o que lhe foi provavelmente facilitado pelas elevadas qualidades de espírito e de caráter da jovem, das quais ele nos dá testemunho na história clínica que redigiu. Sua carinhosa observação proporcionou-lhe, bem logo, o caminho que lhe permitiu prestar à doente os primeiros auxílios.
Havia-se notado que nos estados de absence, alteração da personalidade acompanhada de confusão, costumava a doente murmurar algumas palavras que pareciam relacionar-se com aquilo que lhe ocupava o pensamento. O médico, que anotara essas palavras, colocou a moça numa espécie de hipnose e repetiu-as para incitá-la a associar ideias. A paciente entrou, assim, a reproduzir diante do médico as criações psíquicas que a tinham dominado nos estados de absence e que se haviam traído naquelas palavras isoladas. Eram fantasias profundamente tristes, muitas vezes de poética beleza, devaneios, como podiam ser chamadas, que tomavam habitualmente como ponto de partida a situação de uma jovem à cabeceira do pai doente. Depois de relatar certo número dessas fantasias, sentia-se ela como que aliviada e reconduzida à vida normal. Esse bem-estar durava muitas horas e desaparecia no dia seguinte para dar lugar à nova absence, que cessava do mesmo modo pela revelação das fantasias novamente formadas. É forçoso reconhecer que a alteração psíquica manifestada durante as absences era consequência da excitação proveniente dessas fantasias intensamente afetivas. A própria paciente, que nesse período da moléstia só falava e entendia inglês, deu a esse novo gênero de tratamento o nome de talking cure, cura pela fala, qualificando-o também, por gracejo, de chimney sweeping, limpeza de chaminé. Verificou-se logo, como por acaso, que, limpando-se a mente por esse modo, era possível conseguir alguma coisa mais que o afastamento passageiro das repetidas perturbações psíquicas. Pode-se também fazer desaparecer sintomas quando, na hipnose, a doente recordava, com exteriorização afetiva, a ocasião e o motivo do aparecimento desses sintomas pela primeira vez. Tinha havido, no verão, uma época de calor intenso e a paciente sofria de sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilitada de beber. Tomava na mão o cobiçado copo de água, mas assim que o tocava com os lábios, repelia-o como hidrófoba. Nesses poucos segundos, ela se achava evidentemente em estado de absence. Para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, melões, etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, falou certa vez durante a hipnose a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e contou então com demonstrações da maior repugnância que, tendo ido ao quarto dessa senhora, viu, bebendo no copo, o seu cãozinho, um animal nojento. Nada disse, por polidez. Depois de exteriorizar energicamente a cólera retida, pediu de beber. Bebeu sem embaraço grande quantidade de água e despertou da hipnose com um copo nos lábios. A perturbação desapareceu definitivamente. Pessoal, esses foram fragmentos introdutórios do formidável ensaio 5 lições de psicanálise, texto de 1910, que contou com a autoria do grande psicanalista judeu de origem austríaca ou austríaco de origem judaica, Sigmund Freud. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-psicanalítica aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, se você gosta das minhas leituras literário-filosófico-psicanalíticas, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de, embaixo desse vídeo, clicar na tecla Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e, segundo sua possibilidade financeira, apoiar esse projeto meu aqui de universidade aberta no YouTube. Então é isso.
Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literário-filosófico-psicanalítica, gente. E tchau, tchau!